Calorias importam, mas ficar fissurado nelas só vai atrasar o seu desenvolvimento. Então, primeiro de tudo, nós temos que entender o que é calorias. Afinal, porque hoje em dia, com essa questão do déficit calórico, só precisa de déficit calórico para emagrecer, todo mundo só foca nas calorias. Então vamos pegar aqui. Segundo aqui no Perplexity, calorias representam uma unidade de medida de energia, especificamente a quantidade necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau. Na nutrição, o termo geralmente se refere a quilocaloria, equivalente a 1000 calorias pequenas, usada para indicar a energia fornecida por alimentos e bebidas. E o que acontece é que nos próprios alimentos há diversas variações de solo, de tamanho, ou você acha que o estudo que fez lá, que pegou uma maçã, uma banana e pesou e viu que tinha aquilo de calorias, é a mesma que você está consumindo no seu prato. É lógico que existe, no mesmo tipo de alimento, é claro, tamanhos diferentes. Mas aí nós pesamos por gramas, né? Então acaba que tirando isso de lado. Mas mesmo assim, tem uma diferença na estrutura física, química, assim como nós. Pessoas de 1,70 m e 60 kg têm estruturas e proporcionalidades diferentes. É claro que também tem um padrão aí na alimentação, mas isso também talvez seja um papo aí para outro vídeo, dessa questão do déficit calórico, que quando a gente só foca em calorias, nós tiramos essas variáveis que nós não controlamos da equação e isso altera todo o resultado. Até a questão do treinamento, então, tirando ali a calorimetria indireta ou direta, que calcula o quanto que o seu corpo gasta no exercício ou em repouso, que ela assim é muito fidedigna, os smartwatches são muito limitados nisso daí, nessa equação, mas também é papo para outro vídeo. Então, quando você tem essa limitação provinda do gasto do exercício e a limitação provinda da nossa ingestão calórica, é onde as pessoas ficam fissuradas e acabam aqui cometendo vários erros. Não estou falando que calorias é inútil, eu estou falando que elas importam sim, só que nós entendermos que a mudança comportamental é a base, é o principal. Por quê? Tem muitas pessoas que nessa ânsia de fazer déficit calórico, nessa ânsia que não pode X, não pode Y, acabam que ingerindo muitas calorias sem perceber. E essas calorias extras que somam e fazem ela não ter resultado. É por isso que tem pessoas que seguem dieta, estão em déficit calórico e mesmo assim não emagrecem. Até também a questão fisiológica. Então nós temos vários estudos demonstrando que as calorias que nós ingerimos tem uma relação direta com as calorias que nós gastamos. E as calorias que nós gastamos têm uma relação direta com a caloria que nós ingerimos. Afinal, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver? Se você faz uma dieta muito restritiva, o seu corpo, entre grandes aspas, entra no modo de sobrevivência e reduz o metabolismo, te torna mais preguiçoso para você exercitar ali as funções do dia a dia e você gasta menos calorias nas mesmas atividades para poupar ali energia, porque ele simplesmente não quer morrer, correto? E as calorias que nós gastamos, então se a gente focar só em gastar mais calorias, o seu corpo ele vai sinalizar muita fome, então você vai querer comer mais. E quando nós colocamos isso na equação entre uma pessoa que perde muito peso e pratica muito exercício e não faz isso acompanhado de um profissional, é onde ela segue isso um determinado tempo ali específico e depois tem um rebote, desiste e reganha tudo de novo. O principal que eu foco aqui é a gente realmente se alimentar melhor, procurar ter ali uma base alimentar sólida, saudável, com alimentos saudáveis. Isso acaba aqui facilitando muito. Por exemplo, tem pessoas que falam das calorias das frutas, né? A gente não pode comer muita banana, não pode isso, não pode aquilo. E tem estudos demonstrando que pessoas que consomem mais frutas, elas têm um peso menor comparado às pessoas que consomem menos frutas. Estranho, por que isso? Porque geralmente as pessoas que consomem mais frutas, elas têm um estilo de vida, e é uma teoria, né? Foi um estudo associativo, não de causa direta, mas enfim, que essas pessoas que consomem mais frutas, elas têm um estilo de vida mais saudável, fazem mais exercício físico e têm a vida mais fisicamente ativa. Não é à toa que em alguns casos, ao invés de passar tempo de cardio, horas, 1 minuto ou BPM, nós passamos quantidade de passos diária, porque tem uma quantidade para ser saudável e uma quantidade um pouquinho a mais que tem um fator maior na questão do emagrecimento, né? Que é mais ou menos ali entre 10 a 12 mil passos dia. E você escolhe da forma que você quiser.
Muito além de, você tem que fazer tanto minuto de cardio, ou você tem que gastar tantas calorias no cardio, porque isso acaba aqui limitando muito. E além dessa variação, dessas limitações que eu falei para vocês, do alimento e do exercício, ainda tem a variação individual, porque geralmente nós subestimamos o que nós ingerimos. Então as pessoas que têm sobrepeso, obesidade, enfim, cara, elas subestimam. Tem um dado específico de um estudo que ele viu isso. Eu não vou conseguir falar o dado exato para vocês porque eu não me lembro, mas eles subestimam, se não me engano, em torno de 30 a 40% o que eles consomem. E isso acaba aqui impactando e também várias outras coisas. Quando a gente vira um nóia das calorias, a gente só tem prejuízo. Lembre-se, novamente, é para frisar, né? Porque hoje em dia tá complicada a interpretação. Eu não estou falando que calorias não importam. Eu não estou falando para você não pesar a alimentação, porque afinal eu calculo calorias, eu oriento os meus alunos, pacientes a pesarem os alimentos, só que você entender que isso tem que ser um comportamento saudável e não obsessivo de nossa, minha dieta tem 1.300 calorias, agora tem 1.400, eu não vou emagrecer, não tem sentido nenhum. Eu tenho um caso prático muito interessante. Era uma moça, né, madura, quase 50 anos, não, na verdade mais de 50 anos, e ela veio dessas clínicas doidas de emagrecimento. Pô, ela ingeria uma dieta de 600 e poucas calorias, só proteína e gordura, então era ovo e legumes. Algumas frutas ela podia, mas algumas outras não. E adivinha, banana ela não podia comer. Cara, ela veio pra mim porque ela havia perdido tipo 10 quilos, só que esteticamente ela tava muito pior, muito mais flácida, ela treinava, tava sem energia, o intestino dela não funcionava, ela tinha um cargo muito bom numa empresa de investimento, não conseguia trabalhar, não tinha energia mental. Cara, beleza. A consulta inicial dela foi quase 3 horas, porque eu parecia mais um psicólogo pra tirar o medo dela de comer carboidrato, das calorias, etc. Ela, pô, Lucas, mas eu tô comendo 650 calorias, como que eu vou emagrecer se com isso eu já não tô emagrecendo? Eu falei, cara, confia em mim, você não tá aqui, você não fez investimento, eu confio em mim. Dobrei as calorias dela, tipo, ela foi pra 1.250, que ainda era muito menos do que ela precisava, ainda tava muito, muito, muito abaixo. E pasme, em uma semana, acho que ela perdeu 2 quilos. Eu não estou falando que você vai ter esse resultado, é claro, mas estou falando que, pô, se as calorias fosse o principal, como que eu dobrei as calorias dela e ela perdeu peso? A teoria, a fisiologia seria o quê? Basicamente, o metabolismo dela estava muito desacelerado. Várias questões hormonais deviam estar alteradas e até a questão que eu comentei do gasto provindo do não exercício, que é isso que a gente foca mais, né? Que é o NEAT, N-E-A-T. Ela podia estar, por exemplo, se locomovendo muito mais no dia a dia, enfim, isso acaba aqui impactando, sabe? Então a gente entender e ter essas variações, o nosso corpo não é uma calculadora de somar ou subtrair, acaba aqui ajudando muito e deixando o processo muito, mas muito fácil. Não tem como a gente querer colocar as calorias de uma fruta na mesma prateleira das calorias de um chocolate, cara. Pelo amor de Deus. O importante é você saber que nós não somos robôs. Você vai errar em algum momento e tá tudo certo. O importante é você não levar isso para os outros dias ou aquilo, já que eu comi uma refeição diferente, eu vou desandar. É muito melhor você entender esse processo que uma hora você vai comer alguma coisa a mais ou a menos, que facilita. E com isso você vai ter resultado. Alguns pontos que eu gosto de me atentar também, além do déficit calórico, é seu sono tá bom? Porque se seu sono não estiver legal, você perde menos gordura, é mais difícil você ter hipertrofia, nós temos alterações ali a nível cerebral que faz com que você queira comer mais, principalmente alimentos hiperpalatáveis. Você não vai querer comer brócolis e frango, por exemplo. A sua fome está controlável? Você está fisicamente ativo no dia a dia? Ou você é um sedentário ativo? Que você fica 23 horas sentado e só se exercita 1 hora na musculação e quer gastar o máximo de calorias ali? Então foque nisso, hábitos saudáveis, ingestão de água controlada, uma alimentação base saudável, pese os alimentos, mas entendendo que tem uma variação entre eles. Se um dia você deixar de comer XYZ, não pense que isso vai atrapalhar 100%, é só você voltar na próxima refeição. Tá progredindo no treino? Tá conseguindo progredir de carga? Tá fazendo um cardio bacana, gerando estímulo, além das calorias? São essas coisas que importam e faz você ter resultado. Se você curtiu esse vídeo, se gostou da minha explicação, tá cansado desse papo de internet, nutrição, calorias, isso pode, isso não pode, se inscreve aqui no canal que eu vou tentar trazer e demonstrar pra vocês que nutrição é muito mais do que isso. Não que não importa, né, mas é muito mais do que isso. E forte abraço aí, fique com Deus.